Por que Deus cura algumas pessoas e outras Ele não cura? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis da fé, porque nós vemos centenas de histórias, e talvez essa seja uma história sua, de enfermidades que não foram curadas, de parentes que estavam na beira da sua sentença de morte e não foram recuperados. Talvez você conheça histórias de pessoas que viveram as maiores tragédias de sua vida, clamaram a Deus e não obtiveram respostas. E se você quer saber por que isso acontece e o que é necessário para entender qual é a vontade de Deus durante esse processo, então assista esse vídeo até o final, que eu vou te explicar passo por passo o porquê isso acontece e como chegar ao entendimento de qual é a vontade de Deus sobre essa questão. Olá, eu sou o Eduardo Viegas, seja muito bem-vindo ao canal, onde eu falo sobre devocionais, histórias bíblicas e todos os tipos de reflexões e ensinos bíblicos que podem transformar a trajetória da sua vida. Se você gosta desses tipos de conteúdos, de espiritualidade, então se inscreve nesse canal. Em Isaías 53:4, o profeta Isaías, chamado de profeta messiânico, ele diz claramente que, profetizando a respeito de Jesus, que Jesus ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Isso significa que todos os tipos de dores físicas, espirituais e emocionais que nós temos, enfermidades no corpo, todo tipo de situação que nós ou condição que nós vivenciamos que prejudica a nossa saúde espiritual, emocional, física, Jesus levou na cruz. E isso é interessante porque a grande questão disso tudo não é que nós não passamos por essas situações. Está escrito, no mundo tereis aflições. Isso quer dizer que a aflição, a dor, a enfermidade é algo que nós estamos condicionados a passar. Mas Jesus tomou sobre si. Isso quer dizer que toda enfermidade, todo tipo de aflição, todo tipo de dor é um chamado de Deus a um processo. Ou é uma condição espiritual que pode ser usada por Deus para a sua glória. Isso está escrito no livro de João 9, do 2 ao 3. Os discípulos chegam até Jesus, ou alguns homens chegam até Jesus e dizem: Senhor, este homem nasceu cego. E por quê? Qual motivo ele é cego? Quem pecou? Ele ou foi os seus pais? E Jesus responde: não foi ele nem os seus pais, mas para que a glória de Deus, as obras de Deus se manifestassem na vida deste homem. Não significa que Deus o tornou cego para que Deus pudesse sair por cima e falar: olha só como eu curei este homem. Mas a grande verdade é que as condições da vida, as condições genéticas, as condições espirituais deste mundo, elas podem contribuir para o nosso mal, como contribuiu para o mal daquele homem cego. No mundo tereis aflições. Estamos condicionados a atravessar. E no caso daquele homem, a sua cegueira era desde o seu nascimento. Mas Deus assim o permitiu para que a glória dele pudesse ser manifestada na vida daquele homem, revelada na vida daquele homem, para que outros pudessem testemunhar, pudessem ver, pudessem enxergar que Deus operou um milagre na vida daquele homem. Então, atenção aqui na grande revelação do que eu estou dizendo aqui para você. Deus, ele tem o prazer de curar qualquer enfermidade. E Deus tem o poder de curar qualquer enfermidade. E Deus não tem prazer em ver as pessoas doentes e enfermas. Mas Deus sempre permite com que certas pessoas e certas condições aconteçam em determinados contextos diferentes. Por quê e para quê? Para que as obras de Deus se manifestem na vida dessas pessoas ou nas nossas vidas. E eu vou explicar isso um pouco melhor. Êxodo capítulo 15, versículo 16, o Senhor fala a respeito de que não deixará, não permitirá que as enfermidades do Egito, dos egípcios, venham sobre os israelitas se eles andarem nos mandamentos de Deus. Ou seja, Deus tem um poder sobre a permissão da enfermidade ir ou não até aquela pessoa. Deus permite ou não permite. Ele tem o poder para fazer isso. É ele que comanda. Mas se Israel desobedecesse, então as enfermidades iriam até eles. E isso não seria responsabilidade de Deus, seria o povo que o deixou o Senhor. Esse tipo de enfermidade não é uma enfermidade como algo aleatório, como algo das condições da vida, mas é uma permissão
consciente de Deus para um povo que estava rebelde, um povo que estava andando em declínio espiritual. Mas a grande verdade disso tudo é que no final do versículo, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor que te sara. O Senhor é Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que cura qualquer e toda enfermidade. Toda enfermidade pode ser curada através do Senhor. Mas a questão disso tudo é que toda enfermidade, ela é um processo. Ela é um processo. E atenção, esse processo pode ser instantâneo, esse processo pode ser gradativo e esse processo pode ser completo somente após a morte. Quando Lázaro estava morto, Jesus esperou 4 dias até que ele fosse dado como morto. Então Jesus aparece, Jesus vê o corpo de Lázaro e Jesus chora, porque Jesus não tem prazer na morte. Então Jesus levanta, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem ressurge dos mortos. E por que isso acontece? Porque nem todo morto morre no tempo certo. E o que isso quer dizer? Significa que naquele momento era instantâneo e era importante que instantaneamente a cura de Lázaro acontecesse daquela maneira. Mas existiram outros homens que durante aquele tempo não foram ressuscitados, porque chegou o momento deles. Nunca no mundo você vai poder ouvir Deus falando com as pessoas doentes que Deus deseja que ela seja enferma, porque isso é o que Ele quer para a vida dela. Isso nunca é real. E se alguém disse isso para você ou para um parente seu, questione, duvide, rejeite palavras como essas, porque Deus sempre deseja curar as pessoas. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Então, se Deus deseja curar as pessoas e aqueles que estão sendo curados por Deus, é porque compreenderam que essa é a vontade de Deus, porque existem pessoas que não são curadas. A grande chave está no que Jesus disse para aquele homem cego, ou para os homens que perguntaram a respeito daquele homem cego. Ele diz: este homem nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. No caso daquele homem, ele foi curado da sua cegueira. Em outros casos, a mulher do fluxo de sangue foi curada após 12 anos. Havia um homem que estava ali há 38 anos do lado daquele tanque, e ele nunca havia sido curado porque não havia quem o colocasse naquele tanque quando as águas se moviam. Todas essas pessoas foram curadas depois de longos processos, longos dias, e eles não ouviram falar sobre Jesus até aquele momento onde foram curados. Em todos esses casos, essas pessoas foram curadas. Mas existem momentos em que Deus decide não curar porque a permissão dele ou a vontade dele é levar aquela pessoa para o seu reino. As pessoas que estão doentes e são curadas é porque o reino se manifesta naquele momento, aqui e agora. Mas quando alguém morre na enfermidade, apesar dos esforços de todos para que a cura aconteça, então talvez a vontade de Deus é levar essa pessoa ao reino e não apenas manifestar o reino. Porque as obras de Deus, o poder de Deus deve sempre ser manifesto. Agora, existem enfermidades que pessoas estão doentes há muitos anos, não porque Deus deseja levar essas pessoas, mas porque existem pessoas que estão enfermas devido a muitos laços de iniquidade dos seus pais, dos seus antepassados, laços de iniquidade devido a trabalhos feitos contra essa pessoa, trabalhos espirituais para amaldiçoar a vida dessa pessoa, talvez doenças genéticas que você sabe que não tem nada a ver com algo espiritual, mas Deus tem o poder de curar isso. Então existem condições espirituais de pessoas que estão sofrendo porque elas não foram despertadas, não foram ainda alcançadas por esse evangelho do reino que pode curar essas pessoas. Mas existem pessoas que ainda não foram curadas porque elas estão em um processo gradativo, como Jó. Jó estava há meses sem receber a sua cura porque Deus o estava formando dentro dele. O homem que teria o seu caráter provado, testado, e o seu caráter aprovado para que outros pudessem inspirar-se na vida deste homem, no relacionamento deste homem com Deus, para que outros pudessem perseverar como perseverou o homem Jó. Agora preste atenção, talvez a sua cura não está chegando até hoje, porque você esteja em um processo.
Ou talvez você está em uma situação onde a sua fé precisa entrar em alinhamento com a vontade de Deus. Ou talvez a única coisa que precisa se alinhar com Deus neste tempo seja os seus ouvidos ao Senhor, para compreender qual é a sua condição e o que é necessário fazer agora, qual é o próximo passo. Talvez você possa encontrar resposta nesse vídeo. Cada caso precisa ter uma direção específica do Espírito Santo. Essa é a maneira mais correta de se compreender o porquê Deus cura ou não cura algumas pessoas. Tudo volta para a vontade dele. Tudo volta para a maneira como Deus deseja revelar e manifestar as suas obras. Porque Deus permitiu que aquele homem nascesse cego para que as obras de Deus pudessem ser manifestas na vida dele. E se esse vídeo faz sentido para você, então se inscreve nesse canal, comenta aqui embaixo qual é a situação que você tem passado, ou qual é a situação que você sabe que alguém está passando, que essa pessoa precisa ser alcançada por esse vídeo. Envie para ela.